Sejam todos muito bem-vindos à palestra de hoje sobre sinodalidade da Igreja no século XXI. O que precisamos saber? Hoje a gente vai conversar com o padre Anderson Pitts. Eu tomei o cuidado de realmente fazer a pronúncia do nome correto. O padre Anderson, ele é pároco em Joinville, Santa Catarina, da onde ele fala com a gente agora. Ele foi professor do Colégio Everest aqui no Rio de Janeiro por muitos anos. Ele é secretário da ONG Esperança Brasil, também em Santa Catarina. É colaborador na TV Evangelizar. Vamos ao currículo. É formado em filosofia pelo Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, tá certo? Em Roma. Trabalhou no Vaticano na Congregação para os Bispos, na formação de novos bispos, e formou-se também em teologia. E hoje ele vai conversar com a gente sobre o Sínodo dos Bispos, né? O que é um sínodo? Por que a Igreja faz sínodos? Qual a importância dos sínodos? E, nesse momento, eu estou aqui até com o documento do Vaticano aberto, e, nesse momento, por que a gente está vivendo esse momento de preparação para o sínodo em 2023? E esse sínodo que a gente está nesse momento preparatório envolve todas as paróquias do mundo. A Arquidiocese aqui do Rio de Janeiro já mandou um documento para as suas paróquias. Nós, do Centro Dom Vital, apesar de não sermos uma paróquia, nós recebemos também, porque, afinal de contas, fazemos um trabalho pastoral. E a grande pergunta desse sínodo, segundo o Papa Francisco, que esse sínodo ele tem um título, e esse título é Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. E o que a gente tem feito nesse sentido? Então, você que acompanha essa palestra hoje, traga essa pergunta no seu coração. O que a gente tem feito nesse sentido? Principalmente como leigos que somos, e que suporte nós damos às nossas paróquias e aos nossos padres, ao nosso clero. Então, Padre Anderson, a palestra é toda sua. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Agora tenho a oportunidade de cumprimentá-los também, aqueles que de diferentes lugares da cidade do Rio de Janeiro nos acompanham agora nesse momento. É um enorme prazer. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, de partilhar com vocês esse momento, de partilhar um pouco desse instante, com certeza tão iluminado pelo Espírito Santo que nós estamos vivendo na nossa igreja, e, sobretudo, a oportunidade de nos aprofundarmos naquilo que o Papa, como guia espiritual da Igreja, como vigário de Cristo, né, como iluminado pelo Espírito Santo, também vai nos conduzindo. Com certeza que ele não é só o elemento de unidade dentro da Igreja, mas é também, né, como representante de Jesus aqui na Terra, como Jesus mesmo falou no Evangelho, está lá em Mateus 16, né, que tudo aquilo que ele ligar na terra ficará ligado no céu. Então, com certeza que se o Espírito Santo ele tem iluminado, instruído o Papa para esse grande sínodo que nós estamos abrindo agora, foi aberto em Roma e agora as diferentes dioceses estão abrindo nas suas respectivas paróquias nessa primeira fase, é sem dúvida porque vem de Deus, né? Agradeço muito a Flávia pelo convite de partilhar com vocês esses instantes, partilhar um pouquinho da minha experiência pessoal. Desde um início, ela me comentou que, mais do que uma teoria, né, o que nós trataríamos de trazer aqui é um pouco da experiência, até pelo fato de ter morado em Roma, ter presenciado alguns sínodos lá em Roma, ter trabalhado próximo ao Papa, mas também um pouco pela experiência de viver essa sinodalidade em primeira pessoa, sobretudo através de trabalhos sociais, pela nossa ONG, que ela tem por objetivo, nós vamos falar um pouquinho mais dela também, tem por objetivo dar um teto a famílias em situações emergenciais, em situações mais difíceis, né? Sobretudo depois de catástrofes,
ou em situações realmente de extrema necessidade. Então, como eu mencionava, e no momento da oração inicial também, a Flávia colocou muito bem, pretendo que esse momento seja mais que nada um momento de partilha, né? E como um momento de partilha, deixo muito aberto também este foro para as perguntas, as intervenções de vocês. Sintam-se bem à vontade, né? Nós temos aqui, através dessa ferramenta também do Meet, a possibilidade ali de levantar a mãozinha, né? Então, se alguém em algum momento quiser fazer alguma aportação, trazer alguma experiência, ou inclusive alguma dúvida, alguma coisa, na medida do possível que eu puder estar ajudando, será de grande prazer também. Os sínodos na igreja, eles já são muito tradicionais, eles acontecem com uma certa frequência, tem uma periodicidade. Nós temos, inclusive, um cardeal em Roma dedicado somente aos sínodos, né? Até o anterior cardeal que conduzia esse segmento em Roma, para nós brasileiros é de uma enorme honra, porque Monsenhor Baldisseri, ele é italiano, mas foi núncio aqui no Brasil por muitos anos. Eu trabalhei uma época muito próximo dele, até inclusive auxiliei ele como instrutor que ele era na formação dos novos bispos na congregação lá em Roma. E Monsenhor Baldisseri, cardeal Baldisseri, ele conduziu, por exemplo, o Sínodo das Famílias, né, da onde surgiu aquele documento, né, tão importante que todos nós conhecemos. Depois ele conduziu também o último grande sínodo, que foi o dos jovens, né? Então ele teve aí a condução dos últimos dois, e agora o Papa traz mais uma grande iniciativa, que é um sínodo que vai falar sobre a sinodalidade, né? Um sínodo que ele faz uma autorreflexão, digamos assim. E desde que o Papa Francisco iniciou o seu ministério como Papa, ele já trouxe, desde os primeiros sínodos, uma novidade muito interessante, que era justamente fazer ainda mais participativa a igreja. Os sínodos, em geral, todos eles já têm essa característica, né? O sínodo, ele tenta refletir sobre algum fragmento, digamos assim, alguma dimensão da nossa vida cristã, sobretudo de grupos, né? Fale-se da família, fale-se dos jovens. Nós já teve o sínodo sobre a palavra de Deus, né? Com o Papa Bento, que com certeza, sendo um grande teólogo, ele aportou muito também, e inclusive quando se estuda teologia, um dos documentos, né, que hoje é um referencial é justamente a conclusão, os trabalhos conclusivos desse sínodo. Então, o sínodo é algo que já é bastante consultivo também. Por que isso é assim? Não se trata só de uma democracia eclesiástica, entre aspas, né? Não é só dizer, vamos ver o que o povo quer que agora se faça dentro da igreja, ou como o povo quer que nós interpretemos a nossa fé. Mas existe uma característica muito profunda, teológica, que se acredita que realmente, e isso é verdade, o Espírito Santo, ele também nos fala através da fé do povo, né? Através de um contexto de fé geral, digamos assim. E isso é muito óbvio, vou colocar um exemplo muito simples, mas para que esse conceito fique bem claro para nós. O Espírito Santo, ele não poderia se contradizer, né? Se, por exemplo, estou vendo aqui muitos conhecidos, né? E é uma grande alegria. O Alander, a Beti, a Flávia, enfim, quantas pessoas que partilhamos momentos quando eu vivia no Rio de Janeiro. Mas vamos dizer que o Espírito Santo, se nós estamos no mesmo contexto, façamos de conta que eu sou o pároco e que vocês todos são catequistas, certo? Então, o Espírito Santo me ilumina uma iniciativa para o nosso trabalho de catequese dentro da paróquia, por exemplo. Se o Espírito Santo me dá aquela ideia, eu acredito profundamente
de que não será só para mim, mas que ele também vai colocar essa mesma ideia, essa mesma iniciativa no coração da Flávia, no coração do Alander, no coração da Betty, enfim, no coração de cada um de nós, né? Por quê? Porque se é aquilo que o Espírito Santo realmente quer, e não é a minha vontade própria, mas é a vontade de Deus, é o querer de Deus, né? Ele vai colocar em vários corações, unificando todos num mesmo sentido. Então é justamente essa fidei populi que se chama, ou seja, essa fé do povo, que a sinodalidade tenta compreender. Não sei se através desse exemplo ficou um pouco mais claro. Em poucas palavras, a sinodalidade é justamente isso. É, por um lado, colocar um termômetro, né, dentro da vivência naquele aspecto, ou se quer aprofundar naquele aspecto. Então, no caso dos jovens ou da família, a gente vai fazer um estudo, uma avaliação de como se está vivendo hoje a família dentro do cristianismo. Quais são os desafios dos tempos modernos? Quais são os principais problemas afrontados? Quais seriam as diretrizes, orientações que, como igreja, nós precisamos focar para ajudar a família a ser aquilo que, conforme o plano e o projeto do coração de Deus, ele quer para a família? E assim por diante. Ou, por exemplo, no caso dos jovens, né, também foi um clássico sínodo muito bonito até, no qual justamente a gente olha para essa juventude, né, do nosso milênio, que começa a viver esses nossos tempos de hoje e diz, nós como Igreja Católica, o que temos a dizer para os nossos jovens? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta que nós fazemos é, como igreja, como nós podemos ajudar os nossos jovens para que eles conheçam e vivam conforme o plano do coração de Deus para a vida plena cristã deles. Né? Então, por um lado, tem isso, esse diálogo, né, com a realidade que nós vivemos para, comunicando-se com esta realidade atual, a gente conseguir, como igreja, né, comunicar da melhor forma possível o evangelho. É como ir adaptando a linguagem, digamos assim, é como ir entendendo as necessidades dos momentos para caminhar, né, ao ritmo dos tempos e lugares, porque logicamente também uma coisa diferente é como é vivido o cristianismo na Europa, a como é vivido nos Estados Unidos, a como é vivido no Brasil, né? Quem de nós tem feito alguma experiência de viver fora, encontramos que, inclusive, a vivência da igreja é diferente, né? Nos diferentes lugares. Por exemplo, no Brasil nós temos uma riqueza muito grande, que é o trabalho pastoral, né? Os diferentes grupos pastorais dentro de uma paróquia. Aqui no Sul, a participação dos leigos dentro da igreja ela é fortíssima, né? Fortíssima. Nós temos muitos leigos envolvidos em vários trabalhos pastorais. E assim, cada realidade é diferente. O México, por exemplo, é um país que tem pouca vivência de paróquia, eles não se identificam quase com a própria paróquia. Eles trabalham mais através de grupos, né? Como, por exemplo, no caso ali, o Nova Aliança, na sua época, grupos que vêm trazer uma resposta às necessidades dos católicos daquela região, né? Perfeito. Então a igreja precisa entender tudo isso, né? E então ela dá uma orientação, né? Sempre se conclui com um documento, que é o documento conclusivo, que é um pouco aquilo que se recolhe, né? Que se colhe de toda esse estudo. Nos sínodos, não estão só os bispos e o Papa, logicamente, mesmo que eles são os grandes condutores, né? Até mesmo pela teologia do ministério deles, que eles têm uma forte presença através do sacramento deles, da ação do Espírito Santo para ensinar, né? O munus docendi se diz em latim, ou seja, o munus do ensinamento. Além dos bispos, sempre são convidados peritos, né, da área, portanto, pessoas que conhecem muito, que se aprofundaram, que têm experiência no trabalho daquele segmento que está sendo contemplado pelo sínodo, e também, muitas vezes, se faz sempre consultas, né, consultas dentro do povo cristão. Agora, com o Papa Francisco, isso que já era muito comum, né, os sínodos feito através de consultas, feito através
de muita participação, o Papa Francisco alongou ainda mais isso. Como é característica dele, né? Ele gosta de que realmente seja muito participativa, que nós nos sintamos parte também dessa igreja. Ele tem deslocado muito, desde o primeiro dia do seu pontificado, vocês devem ter percebido, ele tem deslocado muito a centralidade em Roma da Igreja Católica. Tem dado mais autonomia, né, às igrejas locais. Desde o ponto de vista jurídico, por exemplo, né, vocês devem ter conhecimento de como ele tem facilitado para que os bispos resolvam nos diferentes tribunais eclesiásticos muitas das questões que antes se deveria ir a Roma, né, a rota romana. Ele mesmo tem se chamado muitas vezes o bispo de Roma e não tanto o Papa, né, para dizer que ele é um bispo a mais, logicamente, é o vigário de Cristo, mas é um bispo a mais, né, dentro de todo esse contexto da igreja. Com certeza isso, como sempre, né, pode ser, às vezes, de várias interpretações. Nós temos grandes momentos aí no qual a gente tem se encontrado com comentários, com discursos completamente contrário à intenção do Papa, né? Porque, logicamente, quem fala desse deslocamento da centralidade, né, ou seja, de pulverizar um pouco mais a organização da igreja para que não fique tanto só em Roma, algumas pessoas podem interpretar negativamente, dizendo, então o Papa já não é mais a autoridade suprema, ele quer que seja cada vez mais colegial, e tem um pouco dessas interpretações também negativas. Eu acredito que é importante a gente conhecer com profundidade aquilo que é a intenção do Papa, e para conseguir isso a gente precisa ler os documentos originais, né? Perfeito. Então, essa é um pouco a nota característica do pontificado Francisco. Ele tem feito que realmente a nossa igreja ela se sinta parte da igreja, que as coisas não venham de cima, né? E que a gente simplesmente realize, mas que nos sintamos também parte dessa igreja. Com certeza vem da sua formação, das suas características, ele vindo da Igreja da América Latina, né, que nós conhecemos bem, tem muito dessa participação também. E isso é um grande enriquecimento, com certeza, para a nossa igreja, que antes sempre tinha sido governada por europeus, né, sempre a maioria dos papas tem sido europeus, nos últimos 400 anos, antes do Papa João Paulo II, que celebrávamos a memória agora faz pouquinho, eram inclusive italianos, né? Então, com certeza o Espírito Santo nos trouxe, através do Papa Francisco, um grande enriquecimento para a nossa igreja nesse sentido. E neste sínodo de agora, né, se o Papa já tinha trazido um pouco desta característica, digamos, agora mesmo ele, né, ampliou muito mais essa participação. Então, refletindo sobre a sinodalidade da igreja, o Papa Francisco quer o quê? Quer que, desde a base, né, desde a base, ou seja, desde as pequenas comunidades, cada paróquia, em cada diocese, né, cada capela, cada lugar onde se vive a fé, que possa aportar, né, a reflexão geral da igreja, como todos nós podemos ser um só corpo, mas que também, né, a igreja exista essa comunicação e essa participação de todos. A Flávia lia o título do documento, né, no qual se fala 3 palavrinhas muito importantes da sinodalidade. A primeira de todas, que é a grande finalidade do Papa, que é a comunhão. Com certeza, quando se fala de sinodalidade, uma das grandes preocupações, sobretudo, não sei se vocês têm acompanhado um pouco os últimos anos, né, talvez as últimas décadas aí, de certos países no qual a igreja tem querido ter um pouco mais de autonomia. Existe uma grande preocupação de que, de alguma forma, se separe um pouco de Roma, né? Por exemplo, na Áustria e também na Alemanha, se tinha muito uma preocupação de uma espécie de cisma, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma separação, ou seja, que eles tivessem tanta autonomia
que eles já não dependessem mais de Roma, né? Então, uma grande preocupação desse sínodo, né, tem sido justamente também essa, de talvez querendo dar voz a todas as igrejas, que elas possam, de alguma forma, né, se independizar um pouco mais, sempre colocando entre aspas estas palavras, né? Eu estou tentando aqui trazer esses conceitos com uma linguagem que seja muito acessível a qualquer pessoa que escute futuramente também esta conferência. Então, como tudo na vida, né, existem seus prós e seus contras, existem os seus desafios e, portanto, também os seus riscos, né? E uma das coisas que se falou muito é justamente deste risco de uma independência, né? O Papa, longe de ver isso como algo negativo, ele vê como algo muito positivo. Ou seja, que realmente as igrejas dos diferentes países, nas diferentes conferências episcopais, né, nas diferentes regiões, né, e nós temos aqui os vários regionais dentro da Conferência Episcopal do Brasil, né, que a gente possa, justamente, compreendendo a fé do nosso povo, as características do nosso povo, trazer de uma forma ainda mais cheia de luz a mensagem de Jesus para essas pessoas. Porque Jesus mesmo se adaptou muitas vezes, né? Nós temos milagres que são maravilhosos na vida de Jesus no Evangelho. Aquele que Jesus pega um pouquinho de terra, prepara na mão, vai, encosta, né? Outros, Jesus simplesmente falava. A cada pessoa, Jesus tratava, lidava da forma como ela precisava ser. Então, o mesmo Deus, ele praticou isso em primeira pessoa. A carta aos Hebreus diz: Eis que venho ao Pai para fazer tua vontade. Jesus, que deixa a sua natureza, ele deixa o céu para se encarnar, né? É uma grande adaptação, é Deus que vem ao encontro do seu povo, que somos nós, que precisávamos, né, de um Deus que falasse na nossa língua, que sentisse o que nós sentimos, e assim nós teríamos uma maior inspiração também. Então, essa capacidade de se adaptar sem perder a mensagem, né, é com certeza um dos grandes propósitos. E justamente, mais do que dividir, o Papa diz que isso vai trazer ainda mais comunhão, vai unir ainda mais, né? É como se, colocando um exemplo, né, dentro de uma família, nós sabemos muito bem, cada um é diferente um do outro, né? E quem é papai e mamãe sabe que pode ter vários filhos e nenhum será igual ao outro, né? Então, o que fazer? Colocar cada um num canto e deixar que ele viva a sua vida ou tentar uma integração, conforme as personalidades, as características, né, e tudo mais. É justamente essa integração, essa comunhão, né, essa união que se busca também através deste sínodo. O sínodo ele tem diferentes etapas. Numa primeira etapa, ele começa de baixo para cima, né? Então, numa primeira etapa, que é a que nós estamos agora, se faz uma reflexão a nível das paróquias. Existe todo um questionário muito longo, até inclusive, que nós temos adaptado um pouco, os diferentes, temos toda a liberdade, né? O Vaticano até comunicou muito isso, a liberdade de adaptar, né, esse questionário. Com certeza, em algum momento, vocês terão a oportunidade aqui também, no Centro do Dom Vital, de conhecer esse questionário, de refletir sobre isso, e Deus queira também enviar as suas aportações. Essas aportações, as paróquias, né, elas vão mandar para a diocese depois, as dioceses, né, farão um documento conclusivo com as aportações dos seus próprios, e se mandará às conferências episcopais. As conferências episcopais, a sua vez, reunindo das diferentes dioceses, emitirá o seu documento conclusivo, né, coletando tudo isso que foi colocado ali através do questionário, e se manda então para Roma, dos diferentes países, diferentes conferências, e lá em Roma então se reúnem, né, propriamente para o sínodo, e se faz então, né, as reflexões, e se conclui, e depois vem o documento assinado pelo Papa, né, que é o fruto, aquilo que se colhe de toda esta reflexão. Então, o sínodo é isso, né? O sínodo
esse grande momento, com certeza, do Espírito Santo, que escuta, as pessoas falam, manifestam aquilo que tem no coração sobre aquele tema, e depois, né, os peritos acabam confrontando, colocando tudo isso com a doutrina, com a fé da igreja, né, e se emitem depois as conclusões conforme os tempos e lugares aonde se vive tudo isso. É sem dúvida um momento do Espírito Santo, como eu dizia, mas também é muito importante que cada pessoa que aporta para o sínodo, ela tenha muito reta a sua intenção, né? Não se trata de eu querer colocar aquilo que eu gostaria que fosse, da forma como eu queria que acontecesse, né? Por exemplo, quero colocar um exemplo do Sínodo das Famílias. Do documento, o capítulo 8º fala da comunhão para os casais de segunda união. Foi um capítulo muito discutido, porque todo o sínodo era uma das perguntas do sínodo, né? Então, logicamente, quando eu que aporto, né, sobre esse tema, né, eu preciso ter muito claro que eu preciso colocar aquilo que o Espírito Santo coloca, não tanto a minha vontade. Isso é muito importante, né? Chamemos assim, essa pureza de intenção, né? Não é o que eu quero que a igreja faça, libere ou, né, legisle, mas é realmente aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração que deve ser. Ou seja, qual seria a fé da igreja sobre este tema? O que né, Deus diria, né? Aquilo que eu sinto que Deus diria sobre aquele tema. Logicamente, sempre fundamentado, né, na doutrina, na teoria. Então, essa pureza de intenção que eu chamo, ela é de suma importância a quem aporta no sínodo, né? Porque faz parte justamente dessa fé do povo. Não é a minha vontade, mas é a fé que eu sinto, né, sobre este tema. Isso seria basicamente, né, uma explicação com pobres palavras e um pouco também pela experiência da vivência em primeira pessoa de 2 sínodos em Roma que eu posso, né, apresentar para vocês. O sínodo também, ele pretende que exista um diálogo, né, muito grande entre não só adintra, né, não só dentro da Igreja Católica, mas também a questão ecumênica, ou seja, a questão do diálogo interreligioso, do diálogo com as diferentes confissões, né, e isso também tem uma grande aportação para este sínodo. Em sínodos anteriores, sempre se consulta também pessoas de outras religiões, né? É comum que existam pessoas de outras religiões aportando também nos sínodos. Nesse de agora não é diferente, também acontece. E é aqui onde a Flávia me pediu para partilhar um pouquinho também da minha experiência atual como secretário da ONG Esperança Brasil, e quero trazer para vocês um pouquinho dessa experiência, que é uma experiência muito simples, mas que pode servir como um exemplo, né? Tomar um bom exemplo a que a gente continue construindo juntos como cristãos, né, aquilo que Jesus nos traz no Evangelho. A nossa ONG, ela nasceu de um casal que é da Assembleia de Deus, né? E eles são grandes amigos. Eles começaram através da adoção para crianças da rede municipal de Joinville. Aqui, sobretudo as crianças de escassos recursos, né? Que tinham dificuldades e que eram cadastrados, né, através da rede municipal de ensino. Então, eles não colocavam em contato direto com os benfeitores, chamemos assim, né, os que adotavam eles, mas tudo era através da ONG, até para não criar vínculos e para que não houvesse, de alguma forma também, através das famílias, algum tipo de má intenção e de começar a se aproveitar um pouco dessa situação, né? Mas então o que eles faziam? E até esse momento eu simplesmente aportava, mas não fazia parte ainda da ONG. Uma criança das quais eles conheciam, tinham vários cadastrados, né, que tinha dificuldades,
era oferecido para essas pessoas de bom coração, de boa vontade, que elas adotassem para mandar, né, tudo que a criança precisasse. Às vezes era um uniforme, era um material escolar, às vezes era cestas básicas, porque a família carecia também, né, dos alimentos e tudo mais. Então a gente mandava para eles: você adotou a criança X, né, sem dizer o nome, essa criança está precisando isso, isso e aquilo nesse mês, você poderia ajudar? E essa pessoa que adotava, né, essa criança, dava todo o suporte. Perfeito, assim começou a ONG. Depois, no ano passado, no dia 30 de junho, nós tivemos um vendaval muito forte aqui na nossa região, sobretudo na cidade de Garuva, que é a cidade vizinha a Joinville, entre Joinville e Curitiba, e foi arrasada. A cidade ela ficou completamente arrasada. Foram praticamente quase 4.500 moradias que ficaram completamente demolidas, né? Muitas destas, logicamente, de comunidades carentes, casinhas já muito simples, pessoas sem recursos e tudo mais. Então, fazendo esse trabalho com a ONG, eu entrei em contato com eles e comentei: vamos até Garuva no dia seguinte, né, depois do vendaval, para ver o que a gente pode fazer por essas pessoas. Se eles precisarem, talvez, de cestas básicas, de agasalhos, vamos fazer uma campanha para a gente mandar para lá, né, as primeiras necessidades. E foi muito interessante porque nós fomos passeando pelas ruas, sabem aquelas imagens de quando a gente vê um tornado, né, nos Estados Unidos, que você não consegue mais identificar onde era a rua, de onde era o terreno da casa, porque tudo vira, né, um monte de escombros, assim, né? Foi o Assim estava a ciclone cidade. bomba, né, padre? Foi o ciclone bomba que teve no sul, né? Isso, o ciclone bomba, esse mesmo. Então nós fomos lá e a gente viu que realmente as pessoas não estavam só precisando de alimentos e de agasalhos, de cobertores, enfim, mas eles tinham ficado em zero, praticamente, né? Estavam sem um teto. E ainda era um período de chuvas. E foi muito interessante porque a gente foi se encontrando com as pessoas, né? Nós íamos caminhando, pedimos, as pessoas estavam por ali, tentando cuidar um pouco do pouco que restava de suas moradias, de suas propriedades, e a gente pedia licença, entrava, conversava com eles, perguntava como eles estavam. Foi realmente se encontrar com as pessoas, né? Eu tenho também aqui algumas fotos também, por exemplo, de uma igreja. Nós nos encontramos com um pastor da igreja da Assembleia que ele estava no momento, ele gravou um vídeo da igreja sendo demolida dentro dele e ele ficou num ponto que tinha uma laje, né? E foi o único ponto que não caiu, né? Mas assim, ele registrou todo aquele momento, nos encontramos com ele e foi muito bonito. Nós vermos como as pessoas sempre diziam assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, eles nunca diziam que eles estavam precisando de nada. Eles sempre indicavam uma outra família que talvez estivesse precisando mais do que eles, né? Isso chamou muito a atenção. Enfim, nós voltamos de lá, logicamente, com o coração, né, muito tocado. E então a gente pensou em fazer uma ação para arrecadar materiais de construção e mandarmos para lá, para ajudarmos as pessoas a reformarem as suas casas. E aqueles que tinham perdido algo, né, ajudar de alguma forma a ajudar de alguma forma a reconstruir. E foi assim como, né, conforme depois daquele dia nós íamos, Deus foi nos colocando muitas situações, muitas famílias. Me lembro de uma família, acredito até que tem alguma fotinho por aqui, depois eu vou mostrar para vocês, uma família que eles ficaram completamente sem teto, né? A casinha deles, uma casinha muito humilde, muito humilde, muito humilde. E o pai, né, o senhor da casa, ele disse que saiu, né, no vendaval e encontrou uma lona do lado da pista da BR, né, que passava, a BR corta a cidade, e ele encontrou um pedaço de lona dessas de plástico, assim, que com certeza deve ter voado de um caminhão. Aí ele pegou e era a cobertura da casa deles, né, por algum tempo. E era uma casa que não tinha banheiro, né, o vaso ficava na sala, só tinha uma cortina, assim, sem pia para lavar a mão. Eles não tinham, me chamou muita atenção, eles não tinham chuveiro, né,
Então a gente está falando de 2020, né, 2021, eles não tinham chuveiro em casa, tomavam banho de canequinha, né, e eles também não queriam gastar o gás, porque tinham que usar só para fazer a comida, então eles acendiam uma fogueirinha, com isso eles aqueciam a água, né, e de canequinha dava banho para as 4 filhas, né, e eles também. E todos viviam ali muito amor, enfim. Aí nós reconstruímos a casa, fizemos um banheirinho novo todo de alvenaria e ficou eles ficaram bem instalados. E assim nós construímos, no prazo de 1 mês e meio, 13 ou 14 casas, agora não me lembro bem, né? Juntando, então, toda essa força aí do pessoal. E por que o padre conta toda essa história? Porque através da construção das casas, a gente foi ampliando a ONG, né? E, sobretudo, fazendo que muitas pessoas participassem, independentemente de religião, independentemente, né, de credo. Então, nós temos hoje na ONG, por exemplo, na diretoria, o casal fundador, que são os presidentes, eles são da Assembleia, eu que sou o primeiro secretário, um padre católico, o nosso segundo secretário é um pastor luterano, e assim nós temos da Igreja Quadrangular, nós temos vários membros da luterana, temos de várias religiões, né, convivendo num grande propósito, várias denominações evangélicas também, são pessoas abençoadas, extremamente queridas, trabalhando com um único propósito, né, o propósito de fazer o bem, né, às pessoas necessitadas. E realmente isso tem sido talvez uma das experiências que no meu sacerdócio como padre tem me enriquecido mais, né? Saber olhar cada pessoa, a riqueza que tem, o grande potencial, um amor infinito no coração, mesmo sendo elas de outras religiões, né? Eu tenho aprendido muito, a gente tem convivido demais entre nós, até mesmo por todos os trabalhos da ONG, né? E realmente, assim, tem sido para mim uma grande lição de vida. Trabalhar, lidar, estar do lado, conviver com todas essas pessoas. Nós acabamos de fazer agora, terminamos semana passada, mais uma ação que foi uma grande campanha do Dia das Crianças, no qual nós conseguimos, graças a Deus, aí com a mobilização de várias entidades, reunir, sobretudo como Igreja Católica a gente aportou bastante. Arrecadamos aí em torno de uns 6.000 brinquedos e distribuímos em 19 comunidades carentes aqui de toda a região, né? Umas 5 cidades diferentes, a nossa e mais 3 ou 4 próximas, uma delas é uma aldeia indígena, e assim, eu digo sempre, né, não são 6.000 brinquedos, são 6.000 sorrisos, porque são 6.000 crianças que tiveram um Dia das Crianças diferente, né, através da doação de brinquedos, mas aí também fizemos sempre lanches nas entregas, e a gente levava o pessoal para animar, e fazer umas brincadeiras, e colocando joguinhos e tudo mais, fazer um Dia das Crianças diferente para essas comunidades. Partilho uma última experiência só, que me chamou muito a atenção e que é muito comovente, e eu acredito que tudo isso motiva ainda mais a gente a fazer o bem. Nós visitamos uma comunidade muito carente aqui da cidade, que se chama Morro do Meio, e nessa comunidade tem um pastor que faz um trabalho belíssimo de contraturno com as crianças, para tirar elas da rua, né? É uma comunidade extremamente necessitada. E esse pastor, que é muito querido, muito especial, muito iluminado também, uma pessoa de um coração gigante. Ele na igreja dele, ele tem todo esse trabalho de contraturno, né? Para ajudar as crianças até a ter, né, mais ocupação e não estar na rua. E quando se aproximou o Natal do ano passado, já vai fazer quase um ano agora, ele pediu para as crianças fazerem um desenho, ele tem crianças bem pequenininhas também, para as crianças fazerem um desenho do que elas gostariam de ganhar no Natal, né? E uma dessas crianças, ela desenhou uma casa, né? E fora da casa ela desenhou um banheirozinho, né? Então o pastor perguntou para ela assim: mas o que tu quer? Tu quer ganhar uma casa, uma mansão, assim? Sabe a imaginação das crianças, como elas são, né? E a criança falou assim: não, pastor, eu queria ganhar um banheiro, porque na minha casa não tem banheiro, né? Aí o pastor conversou conosco, a gente ajuda bastante lá na comunidade também,
e a partir dali a gente começou também uma ação para construir, e acabamos percebendo de que eram várias casas que não tinham banheiros, né? Então a gente fez também uma ação para construir banheiros e aquela criança ganhou de Natal o banheirinho que ela tanto queria, né? Na casa dela. Então, tudo isso para dizer, né? Eu também tem sido uma grande lição de vida para a gente valorizar tanto o que a gente tem, né? Às vezes uma coisa tão simples, que para a gente é tão comum, né? E que realmente tem tantas pessoas ainda, infelizmente, no mundo de hoje, que não tem, né? Eu consigo compreender muito o Papa Francisco nesse sentido, quando ele fala de que a gente precisa atender às necessidades mais básicas das pessoas. O Papa também, na sua época de bispo, né, em Buenos Aires, como também de sacerdote, ele atendia muitas comunidades carentes, necessitadas, e isso fez dele um ser humano extremamente empático, né, chamemos assim, com linguagem que hoje se usa muito, né, ele tem uma empatia muito grande com as pessoas necessitadas, e fez dele esse ser humano incrível que ele é. Eu acredito que, como diz o Papa, né, tocando a carne de Jesus, quando a gente toca um pobre, né, uma pessoa necessitada, a gente se faz muito mais humano também. Então, muitas vezes, né, não adianta só ficar no mundo das ideias, mas também tocar através do amor, né, que se faz muito concreto. A carta de São Tiago, apóstolo, ela é muito bela nesse sentido, né, que a gente ame o nosso próximo para depois poder dizer que nós amamos a Deus também, né. Perfeito, não sei se era mais ou menos isso, aquilo que vocês gostariam que eu partilhasse com vocês aqui, não sei se ficou alguma dúvida, algum esclarecimento sobre o sínodo, sobre um pouquinho do nosso trabalho. Detalhe, né, só além da ONG, logicamente a ONG não é o meu único, bom seria, né, que o padre pudesse se dedicar só à ONG, mas eu sou pároco, tenho 3 igrejas aqui em Joinville, 3 igrejas grandes, além do mais também colaboro muito no tema da comunicação, como o padre Reginaldo Manzotti, na televisão Evangelizar, aqui em Joinville também, em programas na rádio, e depois também todo esse trabalho com a ONG, além também, agora tenho pedido ao bispo para não exercer o ministério por enquanto, até por questões de muita ocupação, como a Flávia dizia, né, também a minha especialização, eu sou formado na área de demonologia, né, na parte de exorcismo em Roma, tive a grande oportunidade, a graça de Deus, de ter os maiores exorcistas, talvez aí, que se conheçam hoje, né, o Padre Gabriele Amorti, o Padre Francesco Bamonte, esses grandes presidentes da Associação Internacional dos Exorcistas, como professores, né, então é um grande presente de Deus, mas no momento não estou atuei por um período na diocese, mas devido a muitas outras ocupações, eu pedi para o bispo, senão a gente fica também muito doente, pode chegar a ficar doente, né, de tanta coisa, então é melhor também cuidar da saúde, e por isso nesse momento estou mais parado nesse sentido, mas esse é um pouco dos trabalhos, né, e quando sobra um tempinho também ando um pouco de bicicleta, como a Flávia dizia, surfo um pouco, enfim. Esse é o nosso Padre Anderson. Padre, eu vou te pedir, se der para mostrar fotos das ações, mas antes eu quero chamar a atenção para o segundo parágrafo do documento preparatório elaborado pelo Vaticano. Então, se você entrar lá na página do Vaticano, você vai ver esse documento. É a penúltima linha do segundo parágrafo, que diz o seguinte: regenerar é um dos propósitos desse sínodo. Regenerar as relações entre os membros das comunidades cristãs, assim como entre as comunidades e os demais grupos sociais. Por exemplo, comunidades de crentes de outras confissões e religiões, organizações da sociedade civil, movimentos populares e etc. Então, esse exemplo que o padre traz para a gente dessa experiência, né, é exatamente isso que está nesse segundo parágrafo, nessa penúltima linha. Então, vale a pena a gente ver. Eu sou fã, eu sei como é que são as casas, porque eu já sabia que o padre Anderson fazia isso antes. Ele não falou, mas eu vou falar. Você está achando que é só chegar material e fazer? Não.
O padre arregaça as mangas, ele sabe construir casa sim, e ele constrói. Então, vamos ver lá as imagens, padre. Ótimo. Eu só preciso que você me ajude, Flávia, ou alguém que saiba aí, como que eu compartilho a minha tela aqui para vocês verem, em vez de ver a minha imagem, compartilhar a minha tela. Padre, no meio aí da apresentação, tem apresentar agora. Só clica nessa setinha, por favor. Ok. Aí eu coloco aqui uma janela, por exemplo. Sim. Qual janela? Se uma janela, ou a tela inteira? Ah, perfeito, entendi. Tá. Vou colocar esta daqui e deixa eu ver aqui se vocês... Agora vocês estão vendo vocês aí, né? Ou estão vendo... Estão me vendo ainda? A gente está vendo a sua tela agora. Isso. Perfeito. Então eu vou mudar para... Aí. Estão vendo as fotos aqui agora? Isso. Perfeito, tá. Então, aqui foi quando tudo começou. Nós fomos visitar esse aqui é o pastor da Assembleia de Deus. Essa parte daqui bonitinha foi a única coisa que ficou da igreja. Por exemplo, vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem como ficou a igreja após o vendaval. Tá? Ele está carregando aqui. Pessoal, olha só, nós estamos aqui agora na igreja da Assembleia de Deus, aqui da cidade de Garuva. Olha só aquilo que ficou da igreja depois do ciclone bomba, que a divisa do estado com o Paraná, divisa de Joinville. Nós estamos aqui, acabamos de conversar com o pastor, uma pessoa extraordinária, iluminada, cheia do Espírito Santo. E vamos nos unir aí para a gente dar uma força, dar uma ajuda para eles. Estão precisando muito, olha só. Pessoal, olha então, aqui só, vocês estamos aqui... conseguiram ver um pouquinho, né? Deu para escutar o áudio também? Deu. Perfeito. Então, esse foi o primeiro dia, quando nós fomos lá, né? Nós nos encontramos com situações desse tipo. Então, nós fomos nos encontrando com as pessoas e fazendo esses vídeos para mostrar um pouco para as pessoas e começar uma mobilização, né? Aí, pessoal, a gente veio aqui ver o seu Antônio. O seu Antônio está recolhendo os restos aqui de uma área que ele tinha atrás da casa dele. Ele está aí trabalhando, né, recolhendo um pouquinho que restou aí. Esse Antônio, que Deus abençoe, a gente vai dar uma força no que a gente puder. Então esse foi um pouco aquilo que nós nos encontramos lá na situação. Essas daqui é que não está muito bem organizada aqui as fotos, mas deixa eu ver aqui o que mais que eu encontro para vocês. Aqui quando nós terminamos... essa foi a primeira casinha que nós fizemos, né? Que a gente estava já pintando. Esse aqui é o fundador da ONG, o Leandro, Esperança Brasil. Essa aqui foi a primeira casinha que nós terminamos, uma casinha pequenininha, né? Porque ele vivia sozinho, com um quarto e uma sala e cozinha, aqui ainda faltavam os acabamentos. Deixa eu ver aqui que outra... Alvenaria, né, padre? Não, nós sempre fazemos de madeira por ser mais fácil, né, de fazer. Igual aquelas casinhas dos Estados Unidos mesmo, né? Perfeito, exatamente. Essa daqui é uma outra casinha também, que a gente estava fazendo. Esse aqui também era um senhorzinho. Aqui do lado esquerdo, não sei se vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse, do lado esquerdo nosso, né, que estamos vendo, era um buraco. A casa dele era literalmente dentro desse buraco e não sobrou nada, né? Então a gente fez uma casinha nova para ele do lado. Esse vídeo aqui é muito emocionante. A Alessandra, quando ela soube que nós íamos ajudar ela... Padre Reginaldo, tudo bem? Eu estou aqui com a Alessandra, o filho dela. Nós estamos, padre, nessa ação Pro Garuva, ajudando famílias a reconstruírem os seus lares, as suas casas. E, padre, a família deles, eles acompanham todos os dias o programa. Foi um vídeo que eu gravei para o padre Reginaldo. Essa casa deles ali parecia bonita, né? Mas ela estava toda escorada por dentro, Eu acredito que nesse vídeo aqui se vê, né? E a gente simplesmente tirou as escoras e caiu toda a casa depois, né? Talvez vocês no Rio estão um pouco mais acostumados por conta até das comunidades que tem. Olha aqui o que sobrou da casinha dela. Mas na nossa região é um pouco mais difícil a gente encontrar moradias nesse estado, né?
Aqui a gente estava já construindo a casa dela, né? Temos aqui algumas, né, algumas outras imagens, por exemplo, de como foi ficando, né? Nós envolvemos os grupos de jovens da paróquia também. Aqui vocês vão ver, por exemplo, os nossos grupos de jovens, as nossas meninas, ajudando a pintar as casas. Deixa eu ver o que mais que a gente encontra por aqui. Aqui as construções, né, para vocês verem como a gente começa fazendo toda a estrutura, né, da casa, contrapiso, depois vai colocando as tábuas de madeira, muito ao estilo americano, justamente como a Flávia dizia, né? Essa aqui é a nossa equipe de voluntários, aqui, por exemplo, né, nessa equipe aqui, deixa eu mostrar para vocês, estou eu de padre, do meu lado aqui é o pastor, aqui no meio é o Leandro, que é da Assembleia, o Divani, que é um voluntário nosso, católico da nossa paróquia, e assim, bastantes pessoas de diferentes lugares. Aqui a gente estava levantando uma parede para fazer o banheirinho, que mais? E assim ficou a casa dela no final. Essa é a casa que a gente entregou para ela. Ótimo. Enfim, foram várias casinhas, né? Olha só, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui é aquela que eu falei para vocês que eles não tinham banheiro. Esse era o banheiro deles. Só tinha mesmo, né, um vasinho com uma... Pessoal, nós estamos aqui na casa... Enfim, aqui a gente estávamos fazendo já o banheirinho para eles, né? Vocês vão ver aqui. Assim ficou a casa deles depois no final. E é isso. E a gente sempre colocava, concluindo a casa, né? Que nunca falte fé e esperança neste lar, ONG Esperança Brasil, né? Casa construída pela ONG. A gente sempre colocava isso também no final das... O que eu aperto agora? Interromper. Ok. Isso. Padre, eu quero te agradecer muito. Antes de agradecer a sua exposição, que eu achei belíssima, algumas pessoas talvez não saibam, eu sou repórter, e durante muito tempo a gente, principalmente na Canção Nova, né, e vocês já devem ter visto isso nos telejornais de maneira em geral. Chega no final do ano, a gente sempre faz aquela matéria das cartinhas que os Correios recebem para Papai Noel. E a gente lê as cartinhas para poder fazer a matéria, né? Vai visitar quem vai adotar aquela criança naquele pedido. E eu vou dizer uma coisa para o senhor: banheiro é uma coisa muito pedida. E eu hoje trabalho com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, na Multirio, e a gente vai nas escolas de várias áreas do Rio de Janeiro, onde as crianças não têm banheiro. Eu fui numa escola que uma diretora, ela reformou o banheiro da escola, porque depois essas crianças foram fazer um passeio, educação infantil, foram fazer um passeio no shopping e acharam o banheiro do shopping belíssimo. E a maneira que ela encontrou, entre outras coisas, de dar dignidade para essas crianças dentro de uma escola, foi fazer um banheiro igual de shopping. Então, tinha lá, por aproximação, o jato d'água, etc. e tal, porque muitas crianças não tinham banheiro. A gente está falando de uma metrópole, como o Rio de Janeiro, né, com mais de 10 milhões de habitantes, uma cidade com várias, né, características e várias realidades dentro do próprio território. Então, eu vou abrir para as perguntas, mas, antes de tudo, eu quero lhe dar os parabéns por promover essa integração entre os fiéis, entre a sociedade civil e o ecumenismo, né? Tão necessário. O Centro Dom Vital, ele tem um slogan que a gente, nessa diretoria, colocou, que é um espaço para o diálogo. Então, parabéns por dialogar com as diferentes realidades e os diferentes credos. Muito obrigada. E quem quiser fazer a pergunta, está liberado aí, gente. Pode fazer a pergunta para o padre. Só ligar o microfone. Se vocês não fizerem, eu vou fazer, hein? Porque repórter é fogo.
Olha, boa noite. Desculpe por não poder acompanhar a palestra. Opa, Jefferson. Eu estou pelo celular, Jefferson. Não consegui ler sua pergunta todinha. Eu posso ler, Flávia, se você quiser. Ah, tá aqui, ó. Boa noite. Desculpe por não poder acompanhar a palestra conforme eu gostaria. Parabéns pela reflexão e pelo trabalho que realiza. Uma pergunta. O caminho sinodal proposto por Francisco é uma continuidade da relevância dada ao leigo no Vaticano II? A teologia se enriquecerá mais com isso? Ótima pergunta, Jefferson. Pergunta do Jefferson. Mais que uma pergunta, eu diria é uma colocação perfeita. Com certeza, com certeza. Se algo o Vaticano II aportou, né, para a nossa fé, é justamente, vocês lembram ali na Lumen Gentium, né, que é justamente o grande documento de eclesiologia do Concílio Vaticano II. Ele começa dizendo que a igreja é o povo de Deus, né, o povo de Deus. Então, antes se identificava a igreja com as autoridades eclesiásticas, né? A igreja é o papa, os bispos, o clero, e na realidade a Lumen Gentium começou dizendo que a igreja é o povo de Deus, né? Então, essa participação dos leigos, né, o sínodo ele vem trazer ainda mais, né? É muito importante que a gente compreenda, já que você mencionava da teologia também, do que se trata essa participação. A Lumen Gentium deixa muito clara também isso. Num certo momento, ela diz assim: cada um de nós deve viver plenamente conforme a nossa própria vocação, né? Então, eu como padre vivo plenamente dentro da igreja, né, a minha vocação de padre. Vocês como leigos vão viver plenamente a vocação de vocês como leigos dentro da igreja. E conforme a teologia, vocês sabem muito bem, o leigo ele tem um papel, né? O sacerdote ele tem um papel, o bispo tem um papel. Então cada um de nós deve viver plenamente esse papel que nos corresponde, né? Então, por exemplo, o leigo deve participar mais. Então vamos colocar ele para celebrar as missas. Não, não é o papel do leigo celebrar. O papel do leigo é esse sacerdócio comum, né, que se diz, né, o papel do leigo. De fato, a gente viveu aí o ano do laicato agora, foi muito belo, muito inspirado também do Papa Francisco, é que os leigos levem a igreja até os ambientes aonde eles estão, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Quando eu, como padre, vou conseguir ir em todas as escolas, né, como a Flávia faz, por exemplo, mas ela, como leiga, ela levando a fé que ela tem dentro dela, ela não precisa anunciar, ela vai dar o exemplo, né? Ela vai dar o testemunho, ela vai ser aquele fermento na massa. Ela, como leiga, vai conseguir chegar até as escolas. Essa é a missão do leigo, né? Levar o evangelho de Jesus nos ambientes, né, deste mundo afora. Recristianizar a humanidade, né, em todos os ambientes. E, logicamente, esses ambientes, eles não tem como a autoridade eclesiástica chegar, até porque não é na nossa função, né? Mas eu digo isso por quê? Porque às vezes existe muita confusão nesse dar cada vez mais espaço aos leigos, e depois os padres também queremos dar mais espaço e a gente se retira das nossas posições. E isso não é correto também, né? Por exemplo, a nossa igreja ela é hierárquica, né? E faz parte da forma como Jesus mesmo instituiu a Igreja Católica. Então, e faz parte também da teologia, né? Quando um sacerdote ele é ordenado, ele se identifica, né? In persona Christi caput, se diz, né? Ele age na pessoa de Cristo como cabeça. Então, Deus deu, através da ordenação sacerdotal, aos sacerdotes, aos bispos, né? A graça atual, a graça de Estado, de governar também a igreja. Então é importante que os sacerdotes, que os párocos, que os bispos continuem governando a igreja, né? Em poucas palavras, né? Repito aquilo que eu dizia, que é que a gente viva plenamente a nossa vocação e que a gente viva o lugar e o espaço que nós devemos viver também como leigos, como sacerdotes, enfim, cada vocação e cada função dentro da igreja. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Jefferson.
Jefferson? Acho que sim. Ótimo. Sim, obrigado. Mais alguém para perguntar? Então, eu vou perguntar. Padre, quando a gente pensa em uma igreja sinodal, a gente está pensando nesses papéis do sacerdote, do clero e do leigo. Como é que a gente faz naquelas áreas onde há carência de sacerdotes? Por exemplo, aqui no Brasil a gente vive muito isso. Você, por exemplo, está com 3 paróquias, né? Isso já é um sinal. Então, como que a igreja, como que a sociedade civil, como que a gente se organiza para fazer esse trabalho em comunhão, aonde há carência, muitas vezes, do sacerdote, e há igrejas fechadas por conta disso? É sem dúvida algum um grande desafio, né? Lembremos, por exemplo, agora desse sínodo extraordinário da Amazonas, por exemplo, né? Onde, além da questão ambiental, um dos temas colocados sobre a mesa era justamente aquela possibilidade, vocês devem de lembrar, né? Aquela possibilidade, né, da ordenação daquilo que o Concílio Vaticano II já tinha falado, né, a possibilidade de ordenação dos viri probati, se diz em latim, né, ou seja, de homens de comprovada virtude. Quer dizer, na grande maioria deles, pessoas já de idade mais avançada, com a vida mais encaminhada e tudo mais, mesmo sendo casados, né, a reflexão o Concílio Vaticano II deixou aberta essa pergunta para futuras reflexões, né, a possibilidade de ordená-los sacerdotes. Como se fosse, em vez de um diácono permanente que nós temos hoje, mas que os ordenássemos sacerdotes, mesmo tendo eles família, constituindo família e tudo mais. E por que esse tema veio no Sínodo da Amazonas? Justamente porque eles padecem muito essa questão que a Flávia colocava lá, logicamente exponencial, né? Se nós aqui na cidade do Rio de Janeiro tem muitos sacerdotes, nós aqui em Joinville, graças a Deus, claro, a gente sabemos que somos poucos e deveríamos ser mais, mas graças a Deus estamos bem nutridos também de sacerdotes. Mas lá na Amazonas, por exemplo, eles podem passar um ano sem ver um sacerdote, né? Naquelas comunidades ribeirinhas, podem ficar o ano todo sem missa, sem sacramentos, sem nada, né? Então, a reflexão que se abriu foi justamente essa. Não poderíamos ordenar uma pessoa apta, né, para que haja mais sacerdotes? A grande dificuldade dos nossos tempos modernos é justamente, né, a diminuição das vocações, né? Como nos organizarmos diante desta situação? Eu acredito que aí também o Vaticano, cada vez mais, através dos sínodos, né, e enfim, através dos diferentes órgãos, ele tem que contemplar, né, essa reflexão, tem que surgir essa pergunta. Hoje por hoje, nós nos organizamos aqui no Brasil, né, através de todo um sistema de participação dos leigos. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que conduzem celebrações da palavra, os diáconos permanentes que atendem as comunidades, realizam sacramentos como o batismo, o matrimônio, né? E o padre, cada vez que vai, né, ele faz as celebrações que lhe é própria, a celebração da Santa Missa, as confissões, que em muitos lugares ainda é necessário sejam feitas confissões comunitárias, né, até pelo pouco tempo da estada do padre naquela localidade, a grande quantidade de fiéis. Na nossa região sul é mais difícil que isso aconteça, mas em lugares como o Amazonas não, ela é mais frequente, né? Então eu acredito que, assim, diante da escassez de sacerdotes, nós precisamos nos organizar, sim, como igreja, como leigos, né? Mas, logicamente, sempre contando com a presença do padre, e eu acredito que também nós, como padres, nos dedicarmos cada vez mais também à vida sacramental, né? A vida sacramental, que é o específico do padre e ao qual ninguém pode substituir, né? Eu posso, com certeza, colocar alguém que administre a igreja para mim, mas eu não posso colocar ninguém que reze a missa ou que confesse no meu lugar, né?
Então, por isso que eu digo que, graças a Deus, no Brasil, a gente tem uma igreja muito organizada nesse sentido. Eu passei muitos anos na Itália, eu morei 9 anos lá, e tive a experiência de vários amigos meus que eram párocos na Itália, italianos, que eles, grande parte, até eles abriam, né, com certa angústia no coração, de que grande parte do esforço e da dedicação deles tinha que ser para administrar, né, aquelas igrejas antigas, e, portanto, elas demandavam muito mais, né, do padre, até mesmo pelas leis italianas de conservação dos prédios históricos e tudo mais. Isso demandava uma energia muito grande deles, que impedia, às vezes, de desenvolver outras atividades, outras iniciativas próprias de evangelização, né? Então, não sei se vem um pouco, trazer um pouco de luz à tua pergunta, Flávia, mas eu acredito que é isso, aprimorar cada vez mais essa organização que o mesmo direito canônico nos traz já, né? Ter os conselhos, nos ajudarmos de pessoas capacitadas e profissionais nas diferentes áreas, para nos dedicarmos, formando o segredo, né? Quem tem alguma noção de empreendedorismo, né? Os grandes segredos que os autores dizem é que quem forma uma boa equipe consegue conduzir uma boa gestão, né? Eu acredito que esse princípio também precisa ser muito vivido dentro da igreja, né? Formar boas equipes, né? Ter boas equipes para poder usufruir, né, de uma boa gestão também na igreja, e assim o padre possa se dedicar àquilo que lhe é próprio, né? Isso vem desde o seminário, é uma consciência também que a gente precisa formar nos seminaristas, né? Que os padres amem celebrar missa, que os padres amem dedicar horas ao confessionário. Uma das coisas que eu faço e eu prezo muito é estar sentado no confessionário todos os dias antes da missa. O pessoal da paróquia já sabe bem, né? Eu sempre estou sentado para atender em confissões, pelo menos 1 hora antes de cada missa, de terça a domingo, todos os dias. Então as pessoas sabem que basta chegar antes da missa, elas vão encontrar um padre sentado no confessionário para atender, né, em confissão. Mas isso é uma formação que vem desde o seminário, que a gente, em vez de estar lá vendo se os cantos estão tudo organizados, a gente tem uma coordenadora que cuida disso, vê se os coroinhas estão com a veste bonitinha, certinho, tem um coordenador que cuida. E esse tempo eu posso estar fazendo o próprio, que é atendendo em confissões, né? Eu acho que isso também é bem importante. Ok. Mais alguém quer fazer? Mônica? Tem que ligar o microfone. Liguei. Dentro do que o senhor falou, Padre Anderson, eu não sei se vocês souberam, mas acho que foi mês passado, o Supremo proibiu o ingresso de missionários de qualquer religião em comunidades indígenas. Como é que a igreja está lidando com isso? Até onde eu sei, ainda não tem valor de lei, né? É só uma proposta. É uma proposta porque hoje existe cada vez mais uma mentalidade de preservação, né? Mas é uma mentalidade de preservação que querem que a cultura autóctona, né, ela se mantenha e que não haja influência, mas realmente esse princípio é praticamente inviável, né? Sobretudo pensando em que hoje, como a gente não vai ter influência se nós vivemos num mundo onde existe tanta tecnologia, né? Eu convivo numa aldeia indígena, tem uma aldeia indígena que nós ajudamos muito. Eu vou com muita frequência na aldeia indígena e eu vejo tudo menos indígenas lá dentro, sabe? Mesmo que eles falem ainda em língua guarani, eles estão com o celular na mão, interagindo em redes sociais e cada vez que eu vou, eu mando um WhatsApp para o cacique, e o cacique responde o meu WhatsApp, entende? Então, esse princípio do tribunal, claro, ele quer preservar, né? Mas eu acredito que a reflexão ela vai mais além, e é um desejo de tirar Deus da sociedade, sabe? Eu acredito que existe um plano muito, desculpem a palavra, mas muito diabólico de trás dos tempos modernos, que é realmente, né, porque só pode estar, como dizia o Padre Léo, né, o encardido por detrás, para tirar Deus do coração da sociedade, das pessoas. Senão, basta a gente ligar qualquer canal televisivo, né, sobretudo das redes abertas, para não citar nenhuma em concreto,
mas é realmente um abuso da consciência humana, é um abuso do direito de liberdade dos seres humanos, e é, sobretudo, um plano, né, diabólico e maquiavélico de expulsar Deus de dentro da sociedade dos tempos de hoje, né? Não vejo senão de outra forma, porque se nós olharmos a história do nosso Brasil, né, ela deve muito ao cristianismo. Existiam os indígenas e existiu a colonização portuguesa, como outras influências, mas o nosso Brasil hoje é o que é muito pelo que os primeiros evangelizadores deixaram no Brasil. Se não vejamos as principais cidades fundadas inclusive por missionários, né? Padre Anchieta e assim por diante, né? O Brasil deve, como a Europa, o berço cristão é inegável, né? Então a gente precisa reconhecer isso. Quando eu morava na Europa, eu me lembro muito bem, existia uma linha de pensamento muito triste de querer negar, extrair as raízes cristãs da Europa. Inclusive a bandeira da União Europeia, ela é completamente mariana, né? A cor azul com a coroa de estrelas, né? Nada mais alegórico à imagem de Nossa Senhora, né? E em momento algum se citava isso, né? Se dizia que cada estrelinha é um país, que realmente né? Compõe o número de países, mas tanto as cores como o desejo de formar uma coroa de estrelas, ela é graças à presença de Nossa Senhora, que representava, né, o berço cristão. Mas, enfim, graças a Deus, por enquanto ainda isso não tem força de lei, né, essa proposta do tribunal, do Supremo Tribunal, e esperemos que nunca chegue, porque senão realmente a gente estaria negando, né, a liberdade, inclusive, de expressão religiosa das pessoas. Exato. Pegando o gancho na sua resposta, eu não sei se vocês souberam, eu falei no início, antes do senhor chegar, eu trabalho em banca de jornal, sou jornaleira. No Jornal Expresso de hoje, eu fiquei espantada com uma notícia, um padre foi preso por se negar a revelar o segredo da confissão a respeito de um estupro. Então, assim, como o senhor falou, acho que vamos pegar pequenas coisas, uns ganchos, para poder tirar a religião da vida das pessoas, inclusive o segredo da confissão, que é inviolável, nós sabemos. E isso eles não podem fazer, né? Porque o sigilo profissional, ele não é só para os padres, que logicamente nós temos um sigilo sagrado, né, na confissão, inclusive a gente faz um voto, né, de se necessário o martírio, mas nunca ferir o sigilo da confissão. Então a gente está disposto a dar a nossa vida antes de revelar. Mas é ético, né? É ético o sigilo profissional, né? Mas isso existe em todas as profissões, né? Então não tem cabimento né, uma situação como essa, né? É incrível a descristianização dos tempos de hoje. Isso é interessante, padre, pegando o gancho do que a Mônica falou, como pensar uma igreja, e está aqui no documento a pergunta do Papa Francisco, né? O que esperar da igreja do terceiro milênio, dentro de todo esse contexto que a gente está vendo? A gente hoje, né, está discutindo situações como essa de liberar o segredo de confissão, de proibir a evangelização. A gente tem visto em alguns países a proibição mesmo, né, do culto cristão, de você carregar uma Bíblia. A gente, graças a Deus, está tendo a liberdade de fazer isso aqui, ainda numa internet aberta, né, de poder estar falando de Cristo nesse sentido. Mas como se preparar para um terceiro milênio que está apontando obstáculos e obstáculos grandes? E o que esperar do leigo? Que, no caso, somos nós. Por exemplo, aqui, o Centro Dom Vital reúne uma série de pessoas pensando
a igreja, as bases da igreja, tudo que faz parte da igreja. Como é que a gente enfrenta esses desafios do terceiro milênio? É sem dúvida alguma uma grande pergunta, né? Por isso que o Papa coloca ali de uma forma tão evidente no documento, e é um dos questionamentos que nos fazemos, né? Como afrontar esse mundo moderno de hoje, como orientar, como fazer que ele não perca as suas raízes, mas que também não perca o seu direcionamento, né? Da onde nós viemos e para onde nós vamos. Isso é essencial em cada existência, né? Em cada pessoa, mas é essencial também como nação, como sociedade, como família, e assim a gente vai aos diferentes segmentos, né? Desde os mais amplos e genéricos até os mais particulares. Nós nunca podemos perder de vista, seja a origem que a finalidade, né? E é justamente isso que o Papa quer trazer de volta. É um reencontro com a nossa própria essência, é um reencontro conosco mesmos. E isso é de extrema importância, né? O Alander, que está presente aqui, é professor de filosofia, né? A filosofia busca justamente isso, né? Esse encontro com a própria existência. A partir do momento que nós nos encontramos conosco mesmos e temos a paz de saber que eu, né, estou dentro daquilo para o qual eu fui feito, então existe a felicidade. E a felicidade está nisso, né? De a gente se sentir bem naquilo que a gente faz, né? A gente se sentir pleno e realizado, porque sabemos que existimos para aquilo, né? Então, essa grande pergunta do Papa, na realidade, ela leva a uma reflexão para que a gente possa encontrar de volta a felicidade que a gente busca, né? Mas é extremamente é uma pergunta extremamente existencial, né? O Alander vai poder falar com mais propriedade disso, mas é uma pergunta extremamente existencial. Inclusive, dentro até do início da sua palestra, quando o senhor falou que eu achei bonito dessa interação entre religiões na sua ONG, as pessoas mais, eu não vou falar mais humildes, mas assim, com menos estudo, com menos preparo, elas não entendem essa necessidade de diálogo interreligioso. As pessoas criaram um parâmetro, um ideal de que as religiões são inimigas. Quem é evangélico é evangélico, quem é católico é católico. Não tem a menor noção de ecumenismo. São poucas as pessoas que têm essa noção. E isso se torna meio que uma arma para essa destruição da religião no futuro. Verdade. Né? Existe um ditado romano que diz assim: divide e vencerás, né? Divide e vencerás. Eu acredito que é justamente um pouco essa estratégia também, né? Dividir, colocar cada um do seu lado, e então a batalha será mais fácil, né? Se está todo mundo unido contra, a força é maior. Exato. Mais alguma pergunta? Alguém? Ouviu um barulhinho? Acho que a Rosângela levantou a mão. Rosângela Aparecida levantou a mão. Rosângela, quer abrir seu microfone? Já abri. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite a todos. Eu sou Rosângela, sou de Limeira, estado de São Paulo. E eu gostaria de estar, primeiro, enfatizando essa questão que foi colocada em relação ao sigilo. Eu sou psicóloga, eu trabalhei quase 30 anos no Tribunal de Justiça, né, como psicóloga, e essa questão da inviolabilidade, né, daquilo que não é colocado enquanto um diálogo profissional é garantido pela justiça. Então, se houve essa atitude truculenta, há uma violação da lei, e não o cumprimento da lei. Acho que isso é importante a gente ter em mente, né? Uhum. E a segunda questão também, um pouco na linha do que já foi colocado, quando se fala em diálogo interreligioso, eu acho que isso também precisa ser pensado não só em relação às religiões cristãs, mas também às demais crenças, né? As religiões afro e indígenas, né? Dos povos nossos. Então, assim, acho que quando há
esse projeto de lei, nesse momento, e mais pensando nessa questão da pandemia, né? Que os missionários evitem o contato com povos ainda que estão isolados, exatamente pela vulnerabilidade, né? Que a imunidade em relação ao vírus é talvez muito menor do que a nossa, mas também no sentido do respeito às crenças desses povos, né? Porque se há hoje esses recursos tecnológicos, e esses povos mais isolados ainda não tiveram contato com isso, nós também podemos dizer que a religião católica ou qualquer religião cristã, depois desses meios tecnológicos, elas também não são mais as que eram há 70 anos, 200 anos atrás, quer dizer, é um processo que vai se modificando, né? Então, isso também vai acontecer nesses núcleos indígenas, afro, mas dentro de um sistema que é próprio dessa crença, mas não interferência de terceiros se não houver respeito, né? Eu acho que, nesse sentido, Cristo pede para que a gente leve o evangelho, né? Ele não fala façam adeptos, nem mesmo convertam, né, todos em meus seguidores. Ele pede para levar a mensagem. Acho que isso é uma diferença muito grande da forma com que missionários muitas vezes atuam, né? Junto a grupos que ainda não estão tão próximos da religião cristã. É só um aceno, né? Não sei como vocês pensam, mas como uma produção de reflexão mesmo a respeito disso, né? Uhum. Muito boa a colocação sua, Rosângela. Sobre o primeiro tema ali da inviolabilidade, né? A senhora com certeza tem muito mais conhecimento até e confirmou aquilo que a gente já tinha comentado aqui de alguma forma. Sobre o segundo, sobre justamente como fazer essa missão, né? Logicamente, eu cito só duas frases que me chamam muita atenção do Papa Francisco. A primeira de todas, ele diz que não se faz missão ou não se transmite o evangelho, logicamente, através do convencimento, mas sim através do exemplo, né? Eu acredito, eu sempre traduzo, né, e gosto de dizer assim, que muito mais do que você obrigar ou tentar convencer uma pessoa através das palavras, que quem te olha, que vê o brilho nos teus olhos, que vê a força que você tem dentro de você, diga assim, eu quero ter essa mesma força, eu quero ter esse mesmo brilho, eu quero ter essa mesma fé. Então, que seja através do nosso exemplo, né? Muito mais do que através de qualquer outro tipo, né, de desejo de convencimento, né? Muito mais que pela força, né, digamos assim, pela força de ameaças, às vezes, logicamente, não vai ser uma força física, né? Mas às vezes se pode chegar, né? Em algum momento da história, a gente até lê em livros e sabe que talvez alguns missionários fizeram isso, se você não se batiza, será condenado ao inferno. Então, esse tipo de ameaças, até psicológicas, né? Elas tentavam esse tipo de convencimento. O Papa fala de que deve ser muito mais através do exemplo, né? E por outro lado, também a senhora mencionava o diálogo com tantas outras culturas religiosas. Aqui também cito mais uma vez o Papa Francisco, até porque a gente um pouco hoje tem trazido a história dos papas e a aportação dos papas. Ele diz que ele tem uma frase que diz assim, que nós devemos criar pontes e não muros, né? Eu acho que essa frase também pode trazer muita luz sobre esse tema, né? Então, criar pontes, ou seja, o que nos une, o que temos de semelhante, o que temos de igual, e não criar muros, né? Não criar barreiras, né? Não nos distanciar ainda mais. Essa frase ela é muito feliz também. A gente aqui no Centro Dom Vital, quem olhar o site, vai ver uma das preocupações do presidente, do Renato, quando a gente estava reformulando o site, foi colocar uma imagem de uma ponte, e até uma ponte que leva para o Vaticano, que é exatamente isso, uma ponte para o diálogo, né? E vale a pena só reforçar aquele finalzinho mesmo que eu falei, comunidades crentes de outras confissões e outras religiões. Então, é muito importante nesse movimento sinodal que a gente possa fazer esse diálogo com todos, né? Verdade. Alguém mais quer fazer uma pergunta, uma colocação? Muito obrigada. Nada, Rosângela. Que bom. Mais alguém?
A chance é agora, hein? Padre tem missa amanhã cedo, eu vou liberar o padre já já. Bom, então acho que não. Padre, muito obrigada pela sua participação. Foi brilhante, esclarecedora. Acho que coloca aqui para a gente pensar em o que a gente pode fazer. Né? Alain, como advogado, que advogado missionário ele pode ser, né? Mônica, que jornaleira ela pode ser, Rosângela, que psicóloga e que participante do TJ, né? No acesso dentro do Tribunal de Justiça em São Paulo, o que você pode fazer e assim por diante, enfim, como que a gente pode ser Cristo no nosso dia a dia, nesse desafio da Igreja do Terceiro Milênio. Então, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. As portas do Centro Dom Vital estão abertas para você quando você desejar, sobre o tema que você quiser falar. É um prazer recebê-lo, é um prazer ser sua amiga, lhe conhecer. Aquilo que eu falei é uma verdade, você levanta as suas mangas aí, né, da sua camisa e levanta casas, dando dignidade às pessoas. Jesus dava dignidade às pessoas, né? Ele deu dignidade à samaritana, ele deu dignidade aos endemoniados, ele deu dignidade aos cegos, ele deu dignidade à adúltera, né? Eu acho que esse trabalho, quando a gente faz por amor e por convicção a quem a gente segue, um dos maiores exemplos que a gente pode dar do Cristo é dar dignidade ao próximo. Então, mais uma vez, parabéns por tudo que o senhor faz. Desculpa aí a intimidade de lhe chamar de você o tempo todo, porque na Canção Nova eu aprendi que padre é gente. Né? E o início da sua fala, você mesmo falou que antigamente os padres ficavam mais distantes, né? Mas hoje estão mais próximos. Então, muito obrigada por ser o Cristo na vida de tanta gente. E, assim, que privilégio Joinville tem de ter você por perto, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que participaram. Quer fazer uma posição final, padre? Dar uma palavra final? Simplesmente agradecer a oportunidade, né, de estar hoje aqui nesse centro tão conceituado, com uma representatividade histórica, né, tão importante também, sem dúvida um grande privilégio. E rodeado de tantas pessoas tão queridas, tão maravilhosas como vocês, foi sem dúvida alguma uma oportunidade de partilha, de enriquecimento pelas aportações, pelas perguntas. Que Deus abençoe muito, né, cada um de vocês. Eu estive no Rio semana passada, muito rápido, celebrei uma missa depois do aniversário do Cristo, né, eu com o Padre Omar, e foi uma oportunidade maravilhosa de pedir que Jesus, de lá de cima, ele continue estendendo os seus braços e abençoando todo o nosso Brasil, né, e assim a gente quer pedir também que esse Deus, que sempre tem os seus braços abertos para nós, para nos acolher, para nos incentivar, para nos animar, que ele também abençoe as nossas famílias, abençoe cada um de nós, os nossos projetos, as nossas missões, né? Cada um de nós tem uma grande missão, sem dúvida, que ele possa estender essa mão dele tão grande, tão abençoada, e que ele cuide de cada um de nós sempre. Obrigada, padre. Então, nós vamos encerrar, e você que acompanha a gente, olha, pode compartilhar aí com os amigos, e a palestra, assim que a gente terminar aqui, vai estar disponível no YouTube, então pode compartilhar com todo mundo. Padre, mais uma vez, muito obrigada, e bom descanso. Obrigada a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe, até mais. Amém.